Olá, estamos iniciando mais um Saúde em Foco e hoje nós iremos abordar o tema estimulação precoce em crianças com microcefalia. No início de 2015, foi identificado no Nordeste do Brasil um surto provocado pelo vírus Zika, que é um vírus transmitido pelo mosquito Aedes. Em setembro do mesmo ano, foi detectado um aumento do número de casos de microcefalia em recém-nascidos em regiões afetadas por esse vírus. Então, a partir disso foram realizados alguns estudos onde encontraram uma relação, uma associação entre a microcefalia e o vírus Zika. Né? Então, diante desse contexto, é importante que os profissionais da saúde e a população em geral estejam esclarecidos em relação às consequências da microcefalia, né, provocada pelo Zika vírus, bem como nas possibilidades terapêuticas, em especial a estimulação precoce. Então, Priscila, eu gostaria que você iniciasse explicando como se dá a transmissão desse vírus para o bebê. Então, primeiro eu quero agradecer o convite, né, de estar participando com vocês, falando sobre esse tema, tanto da microcefalia quanto da estimulação precoce, que é um tema que é do meu cotidiano, né, e também falar que a transmissão, ela não tem um período específico de gestação para acontecer, né? Se sabe que no primeiro trimestre acontecem muitas da construção do tubo neural, do sistema nervoso dessa criança e as manifestações podem acontecer de uma maneira mais grave. Mas em todos os trimestres da gestação, né, pode ocorrer essa transmissão. E que essa transmissão é feita de maneira congênita, que é a transmissão durante o período da gravidez, né, passada da mãe para o feto, ou então perinatal, que é no período em que ela vai ganhar o nenê. Geralmente isso acontece 2 semanas antes do parto, mas não se tem evidências dessa frequência, né, dessa transmissão. Eu acho que é importante falar que o vírus já foi encontrado no leite materno, né, durante a amamentação, mas que essa transmissão não teve evidências, né, através da amamentação da mãe, e que hoje se indica e se orienta que essas mães continuem, né, tanto as mães infectadas pelo vírus, quanto as que estão na zona, né, onde a infecção é mais recorrente, que continuem amamentando por todas as prioridades que se tem com o aleitamento materno, né? Uhum. Professora Juliana, então, nesse contexto ainda de esclarecimentos, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a microcefalia e as consequências dessa microcefalia para o bebê. Bem, a microcefalia é uma condição caracterizada, então, por um perímetro cefálico da criança menor que 2 desvios padrões da média para o sexo e para a idade gestacional. Na microcefalia, ocorre, então, um desenvolvimento anormal do encéfalo da criança, né? E essa microcefalia, ela pode ser leve ou mais grave, e dependendo dessa característica da microcefalia, será a repercussão para o desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança. Então, essas lesões permanentes do cérebro, como é o caso da microcefalia, elas levam então a desordens permanentes do movimento e da postura, que vão interferir na aquisição das habilidades, né, sensório-motoras da criança ao longo da vida dela. Fernanda? Bom, Juliana, depois que veio toda essa infecção do vírus Zika, o Ministério da Saúde lançou alguns protocolos. Em 2015 foram 2 protocolos. Em 2016 lançaram o Manual de Estimulação Precoce para essas crianças. Para ti, qual é a importância desses documentos que estão sendo lançados pelo Ministério? Bem, esses documentos, então, eles têm uma importância fundamental, né, visto o panorama que o Brasil está vivendo em decorrência desse surto de Zika, e que, fazendo um parênteses, né, há indícios de que o chikungunya esse ano também
para o próximo ano, né, vai causar bastante infecções, enfim. Esses documentos, então, eles são fundamentais no sentido de esclarecer e de controlar essa manifestação endêmica, né, do Zika, da infecção por Zika. E são, então, como tu falaste, alguns documentos e que eles têm diferentes objetivos, né? Por exemplo, orientar as estratégias, enfim, para os profissionais de saúde no sentido de fazer a estimulação precoce, de realizar esses programas de estimulação precoce. Esses documentos também prevêem ações de atenção à mulher em idade fértil, à gestante, à puérpera, que está, então, está suscetível, né, à infecção pelo Zika, e também a criança com microcefalia. E também esses documentos, eles visam ações, né, de combate, então vigilância da microcefalia em todo o território nacional. Uhum. E a Abrafim contribuiu com essa, né, a Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional contribuiu com esses documentos, né, com a elaboração desse documento, principalmente dessa diretriz de estimulação precoce. Então, foi solicitado pelo Conselho de Fisioterapia que a Abrafim fizesse, então, algumas recomendações para uma nova versão, né, desse documento. Uhum. Então, como a Priscila falou, né, o desenvolvimento do sistema nervoso, ele inicia na terceira semana, né, de gestação, e ele se prolonga por toda a gestação e até os primeiros anos de vida, né? Em especial, a mielinização é um processo que vai ocorrer até o início da vida adulta, né? Se completa somente no início da idade adulta. Então, o sistema nervoso em desenvolvimento, ele é bastante plástico, quer dizer, ele tem uma capacidade enorme de se modificar, né? Então, baseado nisso, as crianças, né, os bebês com microcefalia, eles têm uma possibilidade de recuperação funcional. Claro, como vocês falaram, depende muito da gravidade desse acometimento e do momento em que essa infecção ocorreu, né, em que idade gestacional isso aconteceu. Então, Priscila, o que é a estimulação precoce? Qual é a importância da estimulação precoce como uma forma de tratamento para essas crianças com microcefalia e em que momento é importante a gente iniciar esse tratamento? Então, a gente já sabe, né, que o sistema nervoso, ele está num processo de amadurecimento, né, e com esse processo de amadurecimento, as questões de desenvolvimento, tanto motoras quanto cognitivas, ficam mais complexas e também aumentam. A estimulação precoce, ela vem nesse sentido, né, de ajudar o desenvolvimento e potencializar esse desenvolvimento através de recursos terapêuticos. Esses recursos terapêuticos, eles visam um melhor desenvolvimento dessas habilidades, tanto motoras quanto sociais, e também habilidades sensoriais dessa criança. Isso tudo para amenizar, né, possíveis causas do não desenvolvimento típico dessa criança, né? Então, essa criança que começa com essa intervenção, com essa estimulação precoce, ela tende a desenvolver mais perto do típico esperado, né? Do desenvolvimento típico esperado. Acho que vale lembrar que a estimulação precoce, ela tem que ser, sempre que possível, com caráter funcional para essa criança, né? Tem que se objetivar o que quer ganhar e o que quer estabelecer com essa criança, né? Dentro de uma coisa dentro de objetivos que ela possa passar para a prática posteriormente e que se deve respeitar também essa idade cronológica, né? Que ela vem dentro de marcos do desenvolvimento motor a ser estimulado. A idade para iniciar assim, estimulação precoce, hoje se preconiza que desde a concepção, né, na gestação, então tem toda a equipe de saúde que acompanha essa mãe e essa família, né, pré-natal,
e após o nascimento se fala em estimulação precoce até os 3 anos, né? Porque é aquela idade onde o cérebro está em maior funcionamento e maior aquisição de habilidades funcionais para essa criança. Quanto mais cedo iniciar, obviamente, né? Melhor. Pelo nome, melhor, né? Mais chances a gente tem de recuperar, claro, considerando cada criança, cada acometimento, enfim, da gravidade desses acometimentos, né? Eu acho importante também destacar a questão da interdisciplinaridade, né? Da característica multiprofissional e interdisciplinar que os programas de estimulação precoce devem ter. Alessandra, quer? Priscila, quais são os profissionais que devem estar responsáveis no tratamento, especialmente na estimulação precoce? Então, como a Juliana comentou, né, é importante a interdisciplinaridade. Então, a família tem uma rede de saúde que acompanha o desenvolvimento e o crescimento dessa criança, dessa família. Dentro dessa rede tem diversos profissionais, né, entre eles toda profissional da assistência social que faz o acompanhamento inicial daquela mãe, daquela família, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos. Então, é ampla rede de profissionais que são importantes, né, no desenvolvimento da criança e da família. E eu acho também que é importante ressaltar que esses profissionais têm que serem, essa família tem que ser acolhida por esses profissionais, né, em todos os âmbitos do desenvolvimento familiar. Ana Paula tem uma pergunta? Para a professora Juliana, como foi mencionado, o fisioterapeuta ele vai atuar no desenvolvimento sensório-motor desses bebês. Então, quais as avaliações que a gente pode fazer para estabelecer um tratamento fisioterapêutico? Bem, a avaliação ela tem um papel fundamental, né, para estabelecer as metas terapêuticas, metas que sejam reais, de acordo com o grau de microcefalia que aquela criança apresenta. Então, e essas avaliações, elas, sempre que possível, elas devem ser padronizadas e confiáveis, né? Então, nós utilizaremos instrumentos específicos para avaliar essas crianças juntamente com o exame físico. Então, dentre essas avaliações, eu posso citar a PED, posso citar a escala Alberta, a IMS, a Bailey, a GMFM. No entanto, elas são escalas, instrumentos, enfim, de avaliação que não conseguem contemplar todos os aspectos do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, ainda não existe um instrumento que consiga classificar ou avaliar o desenvolvimento em todas as suas nuances. E também algumas delas têm limitações, como, por exemplo, a idade da aplicação, né? Então, mais recentemente agora, foi elaborado, então, um modelo da CIF, da Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde, específico para microcefalia. Então, é um instrumento, né, que o Ministério da Saúde está preconizando que seja utilizado, porque ele sim consegue, então, contemplar todos esses domínios. Stephanie, quer fazer uma pergunta? Eu gostaria de saber quais intervenções podem ser feitas pela fisioterapia. Então, a fisioterapia, eu acho que é importante a gente ressaltar o fisioterapeuta neurofuncional, né? A capacitação desse fisioterapeuta neurofuncional dentro de atividades em pediatria, né? Então, o fisioterapeuta, ele tem todo o papel fundamental no desenvolvimento de habilidades funcionais dessa criança, né? Então, a gente busca a aquisição dessas habilidades motoras e sensoriais, né? Para isso, a gente vai utilizar toda a questão familiar daquele ambiente, utilizar o estímulo ambiental,
que isso é muito importante no desenvolvimento dessas crianças, né? O fisioterapeuta ele tem alguns equipamentos que auxiliam eles, que são equipamentos simples e que ajudam nesse desenvolvimento, né? Entre eles a gente pode citar o uso de rolos, de bolas, né? Bancos que vão melhorar a resposta, né, dessa criança durante o tratamento. Dentro de todas essas habilidades que a gente busca desenvolver nas crianças, a gente tem que pensar em evitar contraturas e deformidades posteriormente e também melhorar a questão dos sistemas e órgãos em desenvolvimento também nessa criança, né? Eu acho que a gente tem várias escalas para avaliar, né, buscar uma avaliação para posteriormente objetivar uma intervenção com essas crianças. E também vários métodos que se utilizam para essa intervenção, né? Posso falar um pouquinho do conceito Bobat, que é o conceito em que eu trabalho, né? E é um conceito mais utilizado com crianças, né, com microcefalia, que é um conceito que trabalha através de manuseios, né? E esses manuseios buscam estímulos, e esses estímulos devem gerar algum movimento em relação a comportamento e em relação ao motor também dessas crianças. Então, esses estímulos vão buscar um desenvolvimento mais perto do típico motoramente e comportamentalmente também com essas crianças, né? Então, só complementando, né, a Priscila trouxe então a questão do conceito Bobat como um instrumento bastante útil, né, no tratamento, na estimulação precoce dessas crianças. E eu gostaria de complementar então a importância das outras ferramentas fisioterapêuticas como complementares, né? Então, os demais recursos, enfim, de cinesioterapia, de hidroterapia, de ecoterapia, enfim, todos eles vão ser importantes, vão trazer algum benefício, né, para esse desenvolvimento global da criança. Então, não existe uma única técnica, não existe um único recurso que seja útil, né? No entanto, o fisioterapeuta neurofuncional, ele tem a capacidade de reconhecer o que cada um desses instrumentos, desses recursos tem de útil para aquela criança naquele momento, né? Então, por isso, como a Priscila reforçou a importância da avaliação e das reavaliações. Então, nós continuamente estaremos reavaliando as necessidades daquela criança. Eu acredito que são recursos que se complementam, né? Certamente. Não são recursos que são fechados àquela estimulação, não. São todos recursos que se complementam através daquilo que a criança mostra ser necessário de ser estimulado ou de ser desenvolvido, né? E eu acho que outra coisa que é muito importante a gente ressaltar é a importância do ambiente familiar, né? Da família estar presente em todo o processo de estimulação precoce, né? E aquele ambiente em que a criança está inserida e que é um ambiente de estimulação para ela, ser um ambiente organizado, né? Então, ser um ambiente em que ela realmente está incluída e está participando. E também, assim, questões de troca de fralda, de banho, de conversa familiar, aquela criança está participando, para ela se sentir parte realmente, né, da família, com todas as questões de estímulos nesses ambientes, como estímulos táteis, estímulos verbais, que fazem com que esse desenvolvimento, né, só se priorize e melhore. Bom, Juliana, como vocês já mencionaram, o ambiente deve ser estimulante. Então, o brincar seria uma forma de tratamento? Certamente, né? O brincar, ele se constitui uma ferramenta importante durante o tratamento de uma criança com microcefalia e outras desordens, né, do desenvolvimento. Porém, nós não podemos esquecer que o brincar é nato da criança, né? O brincar é a vida dela. É através do brincar que a criança interage com o meio, que ela explora o ambiente e que, por consequência, ela vai se desenvolvendo. Então, não tem como
realizar um tratamento, a estimulação do desenvolvimento de uma criança sem a brincadeira, né, destituído do brinquedo. Eu reforço que o brincar, a brincadeira durante a estimulação, durante o tratamento, ela tem um objetivo, né? Esse objetivo é terapêutico. E que o profissional envolvido, ele precisa ter isso claro, né? Nós estamos brincando sim, porque brincar é o meio, é a forma da criança interagir, de se comunicar. No entanto, esse brincar tem que ter uma fundamentação terapêutica, né? Nós temos que brincar sabendo aonde nós queremos chegar com aquela brincadeira, ou que resposta nós queremos provocar na criança. Então, o brincar na terapia, ele requer conhecimento do terapeuta, né? O terapeuta precisa entender que não é qualquer brinquedo, que o brinquedo tem que ser adequado ao objetivo, tem que ser adequado à idade da criança, tem que ser adequado, então, às capacidades que aquela criança está apresentando naquele momento. Então, o brincar durante a estimulação é algo sério. Então, eu penso que, diante de tudo que nós discutimos, né, a prevenção ainda é a melhor forma, né, a melhor estratégia. Então, gostaria de reforçar aquilo que já vem sendo colocado na mídia, enfim, sendo divulgado, né, quanto à prevenção, em especial as gestantes, né. Não quer dizer que as gestantes são as únicas que podem ser comprometidas. A gente tem visto casos, né, de chikungunya, da dengue, enfim, que são transmitidos pelo mesmo mosquito, mas em especial as gestantes, né, daquilo que a gente está falando, de como ela pode se prevenir, né, de evitar esse contato com o mosquito, né. Então, de novo, reforçando o uso de repelentes que são específicos para as gestantes, né, não é qualquer repelente que ela pode usar nesse momento, né, diferente de uma pessoa que não está gestando. Estar em ambientes que estejam protegidos por telas ou em ar-condicionado, que ela possa ficar protegida no ambiente fechado, e o uso de roupas, né, compridas, né, a calça, a blusa de manga comprida. E eu acredito que a população em geral, né, deve se manter mobilizada, principalmente agora com a chegada do verão, né, em que a gente sabe que a reprodução e a proliferação do mosquito aumenta. Então, eu acredito que isso é a melhor estratégia ainda que nós temos, é prevenir, é educar as pessoas em relação às consequências, né, tudo que pode trazer a reprodução desse mosquito. Mas, obviamente, que quando a gente tem a infecção e por consequência, a microcefalia nesses bebês, é importante que todos estejam cientes, né, que como as convidadas aqui falaram, né, sobre os vários profissionais que podem estar envolvidos nesse tratamento, o quanto eles podem colaborar, quanto eles podem maximizar o potencial de cada criança. E é importante que a gente destaque que esse potencial ele é individual, né? Não tem como a gente dizer todas as crianças vão ter esse mesmo desenvolvimento, vão ter esses mesmos resultados. Não, isso vai depender muito de cada caso, de cada contexto, quando aconteceu. Então, existe uma série de fatores que vão influenciar nesses resultados. E aí, obviamente, a gente vai ter uma resposta desse tratamento, no caso em específico aqui, da estimulação precoce. Então, mas que as pessoas estejam cientes realmente que existem vários profissionais que vão estar envolvidos e colaborando para esse processo e, obviamente, orientando a família quanto ao acompanhamento, quanto ao cuidado que elas podem ter com esses bebês, com essas crianças, né, ao longo do seu desenvolvimento. Então, eu gostaria de agradecer, então, as nossas convidadas, né, e dizer que, então, o programa Saúde em Foco volta na semana que vem.